Vamos começar a ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo na derrota para o Estudiantes por 1-0. Jogo na Argentina, o Flamengo se classificou nas cobranças de pênalti. Rossi. Bom, o Rossi nos 90 minutos não fez uma grande partida. A primeira defesa que ele faz no primeiro tempo já foi uma defesa que a bola quase passou por ele. E no gol do Estudiantes ele falhou. Dá pra dizer isso. Ele falhou no gol do Estudiantes. E nas cobranças de pênalti ele foi o herói, né? Ele decidiu, ele fez duas grandes defesas nas cobranças de pênalti e fez a diferença para o Flamengo conseguir a classificação. Então, para mim, por causa disso, na atuação mediana. Bom, para mim o Rossi tá no foi mal, porque simplesmente durante os 90 minutos o Rossi foi muito mal. A realidade é que ele não conseguiu fazer as defesas em segurança, toma um gol totalmente defensável e não me passou segurança em momento algum. Das cobranças de pênalti ele só fez o que ele tinha que fazer. Era só a obrigação dele, não fez nada fora disso, é obrigação depois de ter errado nos 90 minutos. Então, o Rossi vai para a lista do... Pode ser. Foi mal. Varela. Bom, o Varela, eu achei até que o Varela no primeiro tempo foi bem, mas aí você vê a reta final do primeiro tempo e no lance do gol do Estudiantes, o Varela ali na jogada, acho que podia ter ido na bola, demorou a reagir e a bola sobrou para o jogador do Estudiantes e fez o gol. O segundo tempo do Varela é bem ruim. O Varela teve muitas dificuldades na marcação, ainda mais depois que entrou alguns jogadores do Estudiantes no decorrer do segundo tempo. O Centri entrou muito bem e o Varela teve dificuldade de marcar ele ali pelo lado direito. Então, para mim, o Varela foi mal. Para mim, o Varela foi um dos piores jogadores em campo. Muito mal. Tem um lance do jogo, dá pra dizer assim, o Varela perde o tempo de bola. A bola passa por ele, o time do Estudiantes consegue criar uma oportunidade, porque o Varela tava apanhando da bola. Então, assim, o Varela no segundo tempo é só um desastre. Todas as bolas são do lado dele. E o lance do gol da equipe do Estudiantes também passa pelo mau posicionamento de Guilherme Varela. Com certeza, um dos piores jogadores em campo ofensivamente. Ele nem sequer passou do meio de campo. Ele só tinha uma coisa pra fazer no jogo, que era defender, e ele não conseguiu fazer. Então, tá na lista do foi mal. Léo Ortiz. Bom, não foi uma boa partida do Léo Ortiz. O Léo Ortiz teve muita dificuldade de marcar o Carídio. Tem momentos que ele ganhou sim algumas bolas aéreas, mas teve outros duelos que ele perdeu pro Carídio. E, por exemplo, no gol do Estudiantes, a bola passa pelo Carídio, passa por ele. Também no lance, por exemplo, do gol do Estudiantes, gol que é anulado. E, para sorte do Flamengo, o jogador do Estudiantes estava impedido, mas os zagueiros do Flamengo ficaram para trás naquele lance. Então, assim, não foi uma boa partida do Léo Ortiz, especialmente nas disputas contra o centroavante do Estudiantes. Então, para mim, o Léo Ortiz não foi mal. Bom, o Léo Ortiz, para mim, tomou um baile do Carídio. Essa que é a verdade. Perdeu praticamente todos os duelos, estava mal posicionado, lento nas jogadas, mal nas bolas aéreas. Uma atuação desastrosa do Léo Ortiz. Não gostei, para mim, junto com o Varela, talvez os dois piores jogadores do Flamengo durante os 90 minutos. Muito, muito ruim a atuação do Léo Ortiz. Então vai para a lista também do foi mal. Léo Pereira. Bom, eu já não acho que o Léo Pereira foi tão mal assim. Acho que o Léo Pereira, por exemplo, já foi melhor nos duelos. E aí eu não sei se é porque o Carídio disputou mais ali com o Léo Ortiz, mas eu achei que o Léo Pereira foi um pouco melhor. Da mesma forma, o Léo Pereira, para mim, também conseguiu ali ganhar algumas disputas, mas não foi um grande jogo, acho que de ninguém do Flamengo na partida, mas para mim o Léo Pereira tá na atuação mediana. Se você comparar o que foi o Léo Ortiz, o Léo Pereira até que fez um jogo aceitável. Não foi uma grande atuação de jeito nenhum, só você vê a falta que ele faz e toma cartão amarelo todo atrapalhado no lance, mas obviamente não passava o problema por conta do Léo Pereira. O Léo Pereira conseguiu fazer alguns cortes em cruzamentos na área, mas assim, não foi uma grande atuação de absolutamente ninguém. E eu concordo quando você cita que o Léo Pereira ao menos está na atuação mediana, eu também acho. Alexandre. Bom, o Alexandre para mim foi muito importante para o Flamengo em lances de bola aérea. Vários momentos o time do Estudiantes tentou jogar a bola na segunda trave, seja em cobranças de falta, seja em cruzamentos com bola rolando. E a maioria, ou quase todas, o Alexandre tirou a bola ali na segunda trave e foi fundamental para o Estudiantes não jogar essa bola novamente para dentro da área, ou então mesmo para o jogador cabecear a bola em direção do gol. O Alexandre foi muito importante nessas disputas aéreas. Então, assim, gostei da atuação do Alexandre bem defensivamente. Então, para mim, o Alexandre não foi bem. Bom, para mim o Alexandre também está na lista do foi bem.
porque ele conseguiu fazer algo que a maioria dos jogadores do Flamengo não conseguiram fazer, que era ganhar a maioria dos seus duelos. Ele foi muito bem nos duelos aéreos, muito bem posicionado, um jogador que, sim, não tem mais o físico para chegar na linha de fundo, mas é um jogador que segue sendo muito inteligente com a bola nos pés, e a realidade é que se o Flamengo tivesse um lateral esquerdo que fosse mal nos duelos aéreos, provavelmente o Flamengo teria tomado um segundo gol, porque assim, o Estudiantes jogou a bola várias e várias vezes na segunda trave, e o Alexandro muito bem conseguiu fazer o corte, então ele tá sim na lista do foi bem. Jorginho. Bom, eu gostei ali dos primeiros 30 minutos do Jorginho, eu achei que ele estava participando bem da troca de passes do Flamengo, inclusive ajudando o Flamengo a manter a posse da bola. Porém, a partir daquele tempo ali, o Estudiante cresceu no jogo, o Flamengo não conseguiu mais manter a posse da bola. E assim, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o Jorginho poderia também ter tentado alguns passes longos, passes entre linhas, e o Jorginho preferiu manter a posse da bola, preferiu dar o passe ali pro lado, um passe mais curto. Para mim, não foi mal. Bom, a atuação do Jorginho não foi boa como a maioria dos seus companheiros. Para mim, o Jorginho claramente estava sem ritmo de jogo. Ele até tenta ditar o ritmo de jogo, principalmente nos primeiros minutos, mas depois dos 20 minutos iniciais, a realidade é que o Jorginho, assim como todos os outros jogadores do Flamengo, trocaram muito passes laterais, sem coragem de dar um passe mais à frente, sem coragem de percorrer campo com a posse da bola, sem coragem de finalizar. Então, assim, a atuação do Jorginho representa muito o que foi o Flamengo no jogo. Um time com muitos passes laterais, sem objetividade. Então, pra mim, o Jorginho tá na lista do foi mal. Bom, eu gostei da atuação do Saul. O Saul, por exemplo, no primeiro tempo, foi um jogador que conseguiu 2 excelentes finalizações de fora da área. Ele acertou a primeira finalização, a bola foi na trave, e a segunda finalização, mais longe ainda, ele consegue uma belíssima finalização e a bola vai para fora. Gostei dele na marcação, gostei ali disputando alguns duelos no meio de campo contra a equipe do Estudiantes. Gostei do Saul chegando no campo de ataque, e foi o jogador que tentou finalizar pro gol, né? Se você vê, o time do Flamengo finalizou pouco. Eu acho que o Flamengo teve 7 finalizações na partida, e 2 dessas finalizações, pelo menos, foi do Saul. E 2 das melhores finalizações do Flamengo no jogo, então, pra mim, o Saul não foi bem. Bom, pra mim, perto do que foram os jogadores do Flamengo, sim, dá pra dizer que o Saul tá na lista do foi bem. Mas se o Flamengo chegou perto de, sabe, de a gente falar, olha, pode fazer um gol, foi com o Saul, em 2 finalizações, melhor dizendo, fora da área, o Saul sim, parece perto de fazer esse gol, só que a bola tá batendo na trave, perto do que foram os outros jogadores. O Saul também tá na minha lista do foi bem. Gonzalo Plata. Bom, Gonzalo Plata não fez uma grande partida. Tentou alguma jogada ali pelo lado direito, mas assim como boa parte do ataque do Flamengo não conseguiu ganhar as disputas, a maioria das disputas contra os jogadores do Estudiantes, e acabou não conseguindo fazer muita coisa ali pelo lado direito. Teve uma jogada que ele tentou ali puxar a bola para o meio, tentou a finalização, mas chegou a marcação. Não foi um grande jogo do Gonzalo Plata, então para mim não foi mal. Cara, a atuação do Gonzalo Plata foi apagadíssima. A gente não tem uma jogada que você lembra do Gonzalo Plata durante os 90 minutos. Realidade é que a saída dele fazia muito sentido, mas quem entrou no lugar dele também não mudou muito o panorama da partida, mas assim, um pouco decepcionada com a atuação do Gonzalo Plata. Também tá na minha lista do foi mal. De Arrascaeta. Bom, o De Arrascaeta nos primeiros minutos de jogo errou muito passe, perdeu a posse da bola, depois parou de errar tanto, porém não conseguiu fazer um grande jogo. Na verdade, fez um jogo ruim. O Arrascaeta fez o primeiro tempo ali, tentou algumas jogadas, mas errando demais. Foi pro segundo tempo, também pouco participou do jogo, também não conseguiu fazer muita coisa. Para mim, o Arrascaeta não foi mal. Bom, para mim também o Arrascaeta não foi mal. A atuação do Arrascaeta para mim é assustadora, principalmente se a gente for pensar no tamanho do jogo. Um jogador que errou muito tecnicamente, muito passes errados, movimentação equivocada, não conseguindo criar nenhuma grande jogada para a equipe do Flamengo ao longo dos 90 minutos. A realidade é que a substituição dele até demorou para acontecer. Então, assim, a atuação, com certeza, uma das piores atuações do Arrascaeta na temporada. Muito decepcionada com a atuação do camisa 10 do Flamengo. Samuel. Bom, Samuel Lino, assim como o Arrascaeta, fez um jogo bem ruim. E dificuldade incrível ali de ganhar duelos contra o Gomes, contra o Santiago Nunes. E teve momentos que o Samuel Lino poderia ter tentado uma jogada individual, ter partido para cima da marcação, mas muitas vezes ele preferiu cadenciar mais o jogo, dava o passe mais atrás e não acelerava o jogo. E assim, ele e o Gonzalo Plata poderiam ter sido esses jogadores, para acelerar as jogadas para o Flamengo,
Mas o Samuelino pouco fez isso e, assim, partida bem ruim do Samuelino. Então, pra mim, não foi mal. Bom, pra mim a partida do Samuelino é um pouco frustrante, a realidade. Era um jogo que pra mim se encaixava por conta das características dele, porque o Flamengo tinha vantagem, então o Estudiantes tinha que sair, o que significaria um pouco mais de espaço em relação a outros jogos, e a realidade é que o Samuelino não conseguiu aproveitar. Acho que é a oportunidade do jogo que deixa muito claro como o Samuelino foi mal. No jogo é quando ele recebe a bola no meio de campo, tem a oportunidade de colocar a bola na frente e tentar ganhar na velocidade do zagueiro. Ele toma a decisão errada, ele acaba carregando a bola demais, e aí quando ele tenta driblar o zagueiro já não dá mais tempo. Então, assim, a atuação do Samuelino foi muito, muito ruim. Não é que foi ruim, foi muito ruim. Então, com certeza tá na lista do Tamal, é um dos piores jogadores do Flamengo no jogo, com certeza. Pedro. Bom, o Pedro participou pouco do jogo, né? O ataque do Flamengo não conseguiu criar muita coisa. O Flamengo teve dificuldade de ter a posse da bola no terço final. E assim, o Flamengo criou muito pouco. O Pedro ainda teve uma jogada ali no primeiro tempo que ele quase faz o gol. Um jogador do Estudiantes tira a bola quase em cima da linha. Mas assim, o Pedro não conseguiu participar muito do jogo. Acho que eu tô na dúvida ali, pra mim tá numa atuação mediana. Bom, pra mim o Pedro tá na lista do foi mal. Não é só por culpa dele, mas também é por culpa dele. Acho que a atuação individual do Pedro não foi boa. Diferentemente do jogo do Maracanã, que lá ele conseguiu ganhar alguns duelos e fazer pivô muito bem feito. No jogo contra os Estudiantes na Argentina, o Pedro foi muito mal, assim como grande parte dos seus companheiros não conseguiu progredir no jogo. A única oportunidade que ele teve, ele consegue finalizar bem, mas o jogador do Estudiantes, por muito mérito do atleta, consegue fazer o corte. E quando ele saiu de campo, sinceramente, eu nem poderia falar, não deveria sair de campo. Sendo bem sincero, deveria sim. Ele e pelo menos mais metade do time deveria ter saído de campo. E olha que o Felipe Luiz só fez 3 substituições. Bruno Henrique. Bruno Henrique entrou no jogo e, assim como o Pedro, participou muito pouco do jogo. O Bruno Henrique ali teve ali disputas, duelos contra os jogadores zagueiros do Estudiantes, mas os zagueiros do Estudiantes estavam ganhando a maioria dos duelos contra os atacantes do Flamengo. E o Bruno Henrique não fez muita coisa no jogo também, não. Então, pra mim, não foi mal. A atuação do Bruno Henrique também não dá nem pra você tentar lembrar de um lance, porque não tem. Eu lembro mais ou menos que em alguns lançamentos que deram pro Bruno Henrique, os zagueiros do Estudiantes chegavam primeiro e faziam o corte. Era isso, não teve muita coisa, porque o Flamengo não criou nada. O Flamengo não criou nada no segundo tempo. Então, assim, os atacantes simplesmente mal tiveram a oportunidade de finalizar. Então, tá na lista do foi mal. Luiz Araújo. Bom, assim como o Bruno Henrique, o Luiz Araújo entrou e participou muito pouco do jogo. Cobrou pênalti, cobrou um ótimo pênalti, mas nos 90 minutos o Luiz Araújo entrou no lugar do Gonzalo Plata e também não conseguiu jogar bem, não. Então foi mal. O Luiz Araújo, na minha opinião, assim como o Gonzalo Plata, mal tiveram em campo, essa que é a verdade. Não criaram absolutamente nada e na única finalização que ele poderia ter feito, ele não finalizou. Então tá na minha lista do foi mal também. É um show de jogadores na lista do foi mal nessa partida. Carrascal. Bom, dos jogadores do Flamengo que entrou, eu acho que o Carrascal foi até quem mais participou da partida, cobrou bem o pênalti e ajudou o Flamengo a se classificar, mas nos 90 minutos não jogou bem não, então pra mim não foi mal. Sendo muito sincero, os últimos 15 minutos de jogo eu já não estava nem conseguindo prestar muita atenção. Então o Carrascal entrou mais ou menos nesse momento da partida. Então nem vou falar que o Carrascal foi bem, foi mal. Sinceramente, eu não me lembro de praticamente nada do Carrascal. E aí fica o mérito dele pela boa cobrança de pênalti. E é isso. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.